Então, o legado não é uma coisa, eu egoisticamente quero deixar para a posteridade. Não, é uma forma de favorecer os próximos que têm E pecinha para legado não colocar. precisa ser algo grandioso. Eu acho que Ah, existem de jeito pequenos nenhum. legados que são tão importantes quanto. Todo O legado não é sobre você. não é. Esse é o grande ponto. Não é sobre você, é sobre o outro. Seu foco não está em você, está externo. Então, acho que no mundo de hoje, pessoas estão muito preocupadas e talvez ocupadas em excesso com herança. E eu não acho que seja ruim até um certo ponto você se programar e deixar um tipo de herança se você quiser para seus filhos, parentes e tal. Ok. Mas eu acho que a herança, ela é muito temporária. Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Dois Não Pode, comigo Augusto Pinto, Comigo, Juliana Mansur. E comigo, Marcelo Steinberg. Marcelinho Carioca. Essa Piada interna. piada de corintiano. Hoje só a gente vai corintiano. falar sobre legado. O que queremos deixar para o nosso futuro? Vou ler uma sinopse. Somos passageiros nessa vida. Em 3 gerações, talvez ninguém mais saiba nossos nomes, rostos ou histórias. O que permanece de nós? Apenas o que construímos e oferecemos ao mundo? O nosso legado. A pergunta, ela é simples. Vamos supor que amanhã você não existe mais. Durante quanto tempo vão falar o seu nome? Eu não acho que isso importa. Eu acho Também que, acho que eu não. acho que o que importa é durante quanto tempo vão seguir os bons exemplos que eu dei. E aí não precisa do meu nome, pode ser que passem 5 gerações, meu filho fazia uma coisa que eu fazia, e o filho dele faz uma coisa que ele fazia, e alguém faz outra. Eu acho que o legado não é mais O que isso que é do que o legado? nome. Vamos É, começar do básico. O que é legado para vocês? Eu tenho uma frase que uma vez eu vi que eu gosto muito, Ai, qual? que fala assim: herança é aquilo que você deixa para alguém, e legado é aquilo que você deixa em alguém. Ai, Muito bom, gosto. adorei. Gosto dessa definição. Que eu acho que é uma diferença sutil, mas é gigantesca. Gigantesca. Enfim, acho que a grande discussão é essa, sabe? Quando a gente fala de legado, quando eu pensei no tema legado, é uma coisa que eu penso, na verdade, constantemente, né? Não sobre por que eu quero ser lembrado, se eu vou ser lembrado, que realmente eu acho que importa pouco. Mas qual o meu papel aqui, né? Mais nessa linha. Assim, porque a vida é tão passageira, né, e as coisas acontecem de uma forma assim, tão repentina, entre aspas, né? Tão rápida, que, sabe, outro dia eu estava trabalhando estava atendendo uma empresa e aconteceu um acidente no caminho do trabalho, uma menina faleceu. Nunca chegou no trabalho. No mesmo dia já tinha outra pessoa fazendo o papel dela, né? Ou seja, basicamente Trocou as peças. trocou as peças e tal. E essa cena mexeu muito comigo, né? No sentido assim, o quanto Somos substituíveis. somos substituídos. E por um lado isso é bom, eu não acho que isso é exatamente uma coisa ruim, porque a gente não é único nesse sentido. Mas por outro lado, mesmo que a gente seja fisicamente substituível, o ato de ser lembrado não que seja uma necessidade, mas eu acho que se vão lembrar do Marcelo, da Ju, da Augusta durante sei lá quanto tempo, quer dizer que de alguma maneira eu deixei alguma coisa em alguém. Então não que eu tenha necessidade de ser lembrado, não é isso. Mas ser lembrado no sentido, poxa, você deixou uma marca especialmente positiva, porque infelizmente as pessoas vão ser lembradas por marcas também negativas, né, que vão deixar no mundo. Então acho que legado é muito mais um ato interno de você pensar pelo que eu gostaria de ser lembrado, não eu. Quase uma semente, nome. né, Marcelo? Porque é algo que você deixa que vai germinar em alguém depois, né? Eventualmente. Eu acho que o legado também pode ser memórias afetivas que você cria, né? Por isso que eu acho que a gente colecionar momentos é a coisa mais preciosa que tem, né? Coisas, elas, em 1 minuto depois que você adquire, ela já perdeu o valor. Agora, momentos, eles ficam para sempre, né? E momentos simples, coisas singelas. O Marcelo estava falando da diferença de herança e legado, que eu achei maravilhosa. E eu estava fazendo uma correlação aqui com o cinema, né? Eu adoro cinema. E você lembra de filmes que ganharam o Oscar que são marcados, Bonequinha de Luxo, pega um filme muito antigo, Esse filme eu nem Rock, um conheço. Lutador, etc, tá? Você não esquece. Agora, os atores que trabalharam no filme, eventualmente você lembre, talvez mas não lembra de todos. No entanto, a obra que eles fizeram, que é o filme, ela permanece. Isso é um exemplo de legado, né? O Exemplo de legado. filme é maior do que o ator
às vezes o ator ganhou o Oscar e o filme também. Você vai lembrar do filme, o Adorei a ator, analogia. eventualmente. Adorei, porque eu acho que é isso mesmo. A gente não tem que ser lembrado pela gente, mas pela obra que a gente É deixa, isso. né? Pelo aquilo que você deixou, que é o filme que vai marcar gerações, sei lá quantas gerações, quantos momentos, né? E que acho até que traz um outro pensamento, né? Porque alguns lugares tem uma discussão sobre o que é a tal da imortalidade. Se é que existe a tal da imortalidade, né? Física que seja, eu acho que não, mas o que é a tal da imortalidade? E eu acho que Está relacionado com o legado, Marcelo. isso, então Definitivamente. eu acho que ser imortal, né, você deixou uma coisa tão legal Que ela perpetua. que ela perpetua. Né? Então você, óbvio, não estou falando de fisicamente imortal, mas o seu nome fica imortal, não o seu nome, mas aquilo que você deixou de valor, de Aquilo ensinamento, que você de ensinou vai história. passando de geração em geração. Já nem sabem quem criou, É. quem começou, mas Então fica. acho que no mundo de hoje, eu acho que pessoas estão muito preocupadas e talvez ocupadas em excesso com herança. Eu não acho que seja ruim até um certo ponto você se programar e deixar um tipo de herança se você quiser para seus filhos, parentes, tal, ok. Mas eu acho que a herança, ela é muito temporária, né? Muito. É Tem uma história que passageiro. uma vez eu li, uma história que ficou famosa em Israel, que tinha um cara que ele, será que eu falei disso no outro podcast? Eu acho que nada a ver. Mas Acho que não. mas, enfim, um cara que ele virou executivo em Israel, enfim, cresceu, a empresa cresceu, e ele tinha 2 filhos. E deixou lá o testamento dele para o momento que ele fosse morrer. E aí, no momento ele morreu, né? E eu não sei como funciona essa coisa de parte legal, mas chegou o advogado lá, sentou, vamos abrir o testamento. E estava escrito no testamento o seguinte: o pai, de alguma forma, condicionando tudo que ele tinha construído em vida, das empresas, do dinheiro e tal, dividido por 2, certinho, para os 2 filhos, desde que ele fosse enterrado com seu par de meias preferidas. Na religião judaica, todo mundo é enterrado igual. Não tem nada. É enterrado igual, não tem meia, não tem roupa, não tem nada. Todo mundo enterrado igual. A história até conta que os filhos tentaram, mas não conseguiram, foi enterrado igual. E o imbróglio ficou, né? Ficou amarrado, a empresa ficou amarrada. E agora faz o quê? Porque eles não tinham nem acesso à empresa, porque estava de uma forma estruturada, mas eles não tinham nem acesso à empresa do pai. Mas o advogado falou: seu pai deixou também um segundo testamento, caso vocês não conseguissem enterrar ele com o par de meias preferido, para abrir 30 dias depois do enterro. Isso é verídico. História real. Eles tentaram muito acelerar, né, em virtude de negócio e tal, não conseguiram. 30 dias depois, abre o segundo testamento e estava escrito assim: bom, se vocês abrirem o segundo testamento, é porque vocês não conseguiram me enterrar com meu par de meia preferido. Isso é só para lembrar para vocês que uma pessoa pode ter tudo na vida, mas nem o par de meias preferido ela leva dessa vida em diante. Muito boa essa. E o pai era conhecido como um super filântropo, que ajudava pra caramba. Ou seja, o que ele quis deixar para os filhos? Olha, tudo bem, eu estou deixando um negócio, mas não terminem com os meus projetos. Né? Tipo, É uma referência, né? leve meu projeto para frente. E ele tinha muitos projetos que ele ajudava com placas solares, enfim, coisas que ele fazia. E ele deixou a mensagem dele ali, né? Tipo assim, esquece a meia. Nem a meia, tipo, meia. Quanto custa um par de meia? Nem a meia você leva. O que você está deixando nessa vida? Ou seja, qual é a marca que você está deixando? Então, não porque meu nome importa, e não porque eu tenho a necessidade de ser lembrado. Zero por causa disso. Mas no momento que você deixa uma marca positiva, preferencialmente positiva, porque infelizmente as pessoas são lembradas pela marca negativa também, que infelizmente acaba até sendo um legado, não bom. E cola, às vezes, mais do que a marca positiva. positiva. Tipo o Hitler, vai, para dar o nome aqui. Fazer um exercício com vocês. Vamos pensar, cada um de nós, num nome histórico de qualquer época que marcou muito a humanidade pelo seu legado. E aí nós vamos examinar o legado do cara. Gente, que exercício difícil. Não é difícil. Pensa quem você admira na história da humanidade, admira muito. Não tenho a menor ideia. Não vale Jesus Cristo, vai. Tem uma pessoa que eu admiro muito, que é uma história relativamente recente, chamada Shimon Peres, que ele foi esse cara é incrível. Em algum momento ele chegou a ser primeiro-ministro de Israel, né? Assessor do primeiro-ministro, tem toda a trajetória dele política em Israel. Aliás, tem um documentário dele maravilhoso, esqueci o nome, mas está no Netflix, se eu não me engano, falando sobre a história de vida dele. E mostra a trajetória dele e o quanto ele lutou
e os passos que ele conseguiu bastante criar paz na região, né? Ou, por exemplo, o acordo que tem até hoje em Acordo dia com o Egito, foi ele com o que Egito e fez. com a Jordânia, foi através dele, né? Tinha um nome esse É, acordo, né? Eu esqueci, mas é um acordo famoso. esqueci o nome. Tem o nome. E ele, quando estava tentando outros acordos, enfim, tinha uma janela, mas não deu, e aí junto ainda assassinaram de Rabin, que ele estava braço direito, enfim, tem toda uma história envolvida. Mas as ideias e tudo que ele lutou, né, pela paz e tudo que ele sofreu de perseguição por conta da luta pela paz, porque assim, não tem jeito, mesmo que você queira fazer uma coisa boa, alguém você está desagradando. Sempre. Sempre. E aí, se você for pensar muito em Principalmente em larga escala, né? se você for pensar muito em aprovação, ser aprovado, ser Esquece, amado, você não vai deixar um não legado. vai deixar. Porque no primeiro questionamento você se isola do mundo. É verdade. Você se Vocês esconde. acham que o legado sempre vem do coração? Não Não. foge do seu Eu personagem, não não. sei meu personagem. Como assim? Você não admira ninguém na história Ai, da não sei um personagem assim para Cristóvão trazer. Colombo, Pedro Álvares Mas pensa em Cabral? alguém que deixou a marca em você. Tem alguém? Tem que ter. Ninguém. Impossível ninguém ter te impressionado nessa vida, favoravelmente ou negativamente. Pode citar um caso negativo? Michelle Obama. Ela é inspiradora mesmo. É mesmo? Eu É acho que eu ela estava mega procurando inspiradora. pré-histórico, aí estava com mais dificuldade. Não, acho que até da história não. recente de inspiração mesmo. Acho que tem O pessoas... meu é o Gandhi, exatamente porque é um cara silencioso. Você não vai achar discursos do Gandhi, você não vai achar grandes feitos do Gandhi. É um cara que, pela humildade, ele venceu o Império Britânico, só isso, né? E ele deixou um legado de silêncio. que você pode, pela paz, vencer qualquer violência. Então, para mim, esse cara é um exemplo inesquecível, né? Mandela, outro exemplo na mesma linha que eu acho Mandela. maravilhoso. Tem uma pessoa que também me marcou minha história, e eu já cheguei a comentar com vocês. Ele é relativamente desconhecido, chamado Mordechai Neilevitch. Eu falei o nome dele no nosso último podcast, nosso penúltimo. E ele foi uma das pessoas que estava dentro dos campos de concentração, e ele era muito jovem na época, acho que tinha 18, 19 anos, alguma coisa assim. E ele conseguiu cavar um buraco, e ele todo dia ele fugia, ia buscar armamento fora e voltava para o campo de concentração para um dia fazer o levante. É uma história que me inspira, assim, o quanto pessoas... Podia sair e não voltar, né? Não, Mas enquanto esse é um pessoas legado invisível, né? São legados invisíveis, Não, mas que é o próximo tópico que eu ia propor para Então vocês, manda pra legados invisíveis. Esse é um exemplo maravilhoso de legado invisível. Você não sabe quem é o cara, mas o exemplo dele fazendo isso talvez vai durar por séculos, né? Para quem conviveu com esse tipo de história. E para quem quiser saber um pouquinho mais da Como história... nós, seres humanos normais, não Gandhi, não Buda, deixamos um legado invisível para o nosso... Eu acho que primeiro tem duas coisas na sua fala que eu acho que é importante. Concordo que somos seres humanos normais. Mas todos são. Não? Somos todos especiais também. Né? Mas Gandhi também era um ser humano normal, só que ele fez escolhas nem sempre confortáveis e fáceis, que levou ele até onde ele levou, né? Tipo, ninguém se torna quem se tornou essas pessoas Confortavelmente. sentado no sofá, né? Então... Às vezes ficar em silêncio é um desafio absurdo, né? Lutar em silêncio, aprender a ficar quieto, tal, tudo é uma forma de fazer, né? Então, assim, acho que não é pelos meros mortais, né? Acho que somos meros mortais, sempre seremos, todos seremos, mas podemos ser seres mortais que criam uma marca positiva ou negativa, mas espero, né, que é positiva no mundo. E aí pegar o que a Ju falou, assim, eu não vejo outra forma de deixar legado do que por valores, né? Por exemplo, eu acho que tem, no meu modo de ver, tem uma outra forma, que não é outra forma, mas é uma variante, que é você fazer coisas junto. Na família dá para a gente exercitar muito isso, no trabalho, você fazer junto. Mas não deixa de ser um exemplo. Mas o fazer junto você constrói, o cara nem percebe que você está plasmando uma atitude, um processo, ele está se inspirando no piloto automático. Mas você faz um junto, exemplo, entendeu? porque ele vai lembrar, meu avô toda vez ia junto comigo fazer tal coisa. Não deixa de ser um exemplo, deixa, né? Mas é que exemplo, você pensa mais uma coisa que você faz e alguém está te observando. Eu estou falando o exemplo talvez mais forte de fazer junto mesmo, né? Tipo assim, vou lembrar uma imagem aqui, né? O Biel estava desenhando e você estava desenhando com ele, na mesma folha de papel, com lápis de cor. Isso é o que eu chamo de deixar um legado pelo exemplo, porque ele vai lembrar daquilo, ele vai guardar aquela folhinha de papel e falar, pô, isso aqui
eu desenhei junto com a Dini, dessa cor aqui, ela que pôs. Marca isso, né? Você sabe que uma vez eu fiz uma viagem com os meninos, a gente foi para Nova York e eu vou muito a trabalho. E aí a gente tomava café, aquele café de hotel, e um dia eu falei assim, hoje vocês vão tomar café como eu tomo quando eu venho trabalhar. Ele viu eles num ling-ling, lá numa banquinha dos chineses, assim, comprar um sanduíche, e aí a gente sentou num degrauzinho daqueles predinhos, daquelas townhouse, aqueles predinhos bem no sorro, assim, sentamos ali na calçada e comemos. É sempre disso que eles falam. Fazer Mãe, junto, tá vendo? quando a gente for para Nova York, vamos comer o sanduíche na escada? Eles nem gostam do sanduíche, Não mas importa, a eles experiência lembram ali, dessa experiência, porque ela é Percebe que diferente. se ela tivesse comprado o sanduíche, falar, vou comer um sanduíche, e eles ficassem observando, também era uma referência. Mas a referência de vamos comer junto, como eu como quando eu venho sozinha, é muito forte fazer junto, Eu sabe? acho assim que a fala, né, a leitura, o estudo marca, mas a experiência, né, a vivência, a experiência, ela leva isso para um outro patamar, né? Então acho que a experiência é super importante, a vivência. Eu, enfim, eu faço meus trabalhos voluntários, minhas ajudas, faço constantemente. E no ano passado, especialmente no ano passado, teve um dia que ia fazer muito frio, assim, uma coisa meio que repentina, teve aviso. Eu entrei rapidinho no Mercado Livre, Cobertor. comprei cobertor, né, um monte deles. Chegou lá em casa, chegou um dia antes do que seria esse frio. Aí eu falei para os meus filhos, era uma sexta-feira, falei, vamos passear. Essa hora, papai, sexta-feira à noite, falei, vamos lá, vamos passear comigo. E a gente foi, né, passando e distribuindo, isso já tem, sei lá, quase 2 anos. Eles lembram. Apesar de eu fazer sempre, o dia que eles estavam comigo, ficou na cabeça deles. E aí eles até falam, quando vem um amiguinho em casa, falam assim, nossa, a gente ano passado foi com meu pai, não sei o que. Então, assim, eu acho que a experiência, ela leva essa visão, essa marca, né? A degustação, né? Você Muito pensa, legal. os nossos sentidos são instrumentos de percepção do mundo. E é comprovado que existe uma escala entre você escutar alguma coisa, você ver alguma coisa e você sentir alguma coisa. Escutar marca, você vai lembrar de uma frase. Mas Se você viu, já marca mais. Mas se você Experiência. sentiu, vou te dar um Tudo exemplo. que te faz sentir, né? Um perfume. Por exemplo, o meu neto Forte. Pedro adora muito perfume, gosta de perfume. Ele usa perfumes bons, eu adoro os perfumes do Pedro, até vivo pedindo o nome para comprar também. Quando eu desço no elevador e tá o perfume dele, eu sei que o Pedro desceu. O Pedro acabou de descer para ir para a escola. Aí vem a memória do seu neto em você. Aí você vem a sente memória do meu experiência, neto. né? E se ele for estudar fora e estiver longe, alguém usar o perfume dele no elevador, eu vou lembrar do Pedro. É isso. Isso é uma forma de deixar legado também forma. pelos sentidos, entendeu? Mas eu acho que acho que é isso mesmo. Mas uma coisa que eu penso muito, assim, que valores eu gostaria que eles carregassem como seres humanos, né, para a vida deles, né? Ao mesmo tempo, eu converso muito com a minha esposa, a gente sempre tenta tomar cuidado porque, e é isso, infelizmente falando, existe muito um pensamento, e que eu não concordo, né, que é não é todo mundo que tem, mas muitas vezes o pensamento de que você não pode ter isso porque isso seria esbanjar, você tem que fazer isso para outra pessoa, né? Como se fosse uma certa culpa a ter, né? E eu não concordo com isso. Tá? Acho que a gente pode ter tudo, mas ao mesmo tempo, o que eu faço com esse tudo é o que vai determinar o que eu estou deixando para os meus filhos, né? E até uma coisa que, né, vocês já estudaram um pouquinho de Cabala, uma sabedoria que eu amo, né? Que eu tento viver o máximo que eu consigo. Cabala significa receber. E tem uma frase que para mim ela é muito marcante, que fala em um dos livros, e tem toda a explicação disso, que fala, quando a gente entender que o ato de compartilhar já é o ato de receber, você não vai querer mais parar de compartilhar. Nossa, mas isso é tão claro, porque o que te dá mais prazer? Dar um presente ou ganhar um presente? Mas tô falando um presente que você foi lá, você pensou, você criou, foi especial, você sabe que a pessoa vai abrir e vai se encantar. O que te traz mais emoção? Você ganhar um presente ou você dar um presente assim? Com certeza. 1000 vezes Eu dá. estudei Cabala com o Marcelo, eu me lembro de aulas, né, que falavam desse tema, das duas pontas, entre o dar e o receber, que elas deveriam ir se aproximando. No momento que o ser humano colocar dar e receber no mesmo
no mesmo Porque vetor, você dá, você está você está recebendo iluminado. Imediato. Você está Imediato. iluminado, você fez, você cumpriu sua missão de entender o propósito da É vida. imediato isso. Uma das coisas até que a gente já estava falando em algum momento, aí a gente algumas vezes até discutiu o papel da internet nisso, né? Que é superficialidade do mundo, como as coisas são superficiais, mundo do TikTok, Instagram, etc, etc, Imediatismo. imediatismo. Então. E eu acho que é um dos cuidados que a gente tem que ter quando fala de valores, porque acaba sendo uma vida rasa, imediata e muitas vezes assim, Irreal. irreal. Assim, e não é um vídeo do que você fala umas coisas bonitas que você realmente vai deixar uma marca em alguém. Ali é um momento de inspiração que vai durar Você quanto cria tempo? referências irreais que as pessoas vão tentar copiar e não vão conseguir. É isso. Então, acho que é trazer para o mundo das experiências o máximo possível, eu acho que é um grande caminho. Mas olha, vou pegar você nessa questão de imediatismo. Eu concordo com tudo que você falou, mas mesmo o imediatismo, ele pode ser utilizado de uma forma construtiva. E vou te dar um exemplo disso, né? A gente sempre fala que a família adora sair de férias junto, em janeiro, vamos para a Bahia e tal. E o ano passado, eu me lembro que tinha um dia, estava muito calor. E a gente almoçou, ficamos ali ciscando em torno da mesa, de repente caiu um daqueles torós de verão, uma tempestade de verão, mas lá no fundo estava sol e estava calor, e estava tocando uma música muito alta. O som estava bombando lá, um axé, alguma coisa assim. Aí, instintivamente, de forma imediatista, eu peguei meu neto, de 4 aninhos na época, falei, Biel, vamos dançar na chuva. E ele dançou, ele deu risada, e a gente dançou até parar a chuva, que foi uma daquelas tempestades. Que vai e vem. Mais de 3 minutos. Passou um ano, um belo dia ele fez um desenho da Bahia. Do que ele lembrou? Da chuva. Da dança da chuva. Entendeu? Então, eu acho que também capturar uma situação que passa rapidamente por você, que pode ser lido como imediatismo, mas se for para deixar uma marca legal, vale muito a pena, entendeu? É que são imediatismos diferentes. Eu comecei falando exatamente isso, que é a leitura... Eu acho que o imediatismo da informação rápida no sentido do mundo da internet, que tem seu valor e tem a sua importância, mas ele faz a gente ficar tão assim, que a gente... Cachorro atrás do rabo. Que a gente não consegue levar aquela experiência para a profundidade que ela tem que ter. Por mais que ela seja uma experiência de 3 minutos, por mais que ela seja uma experiência de 5, 10, 15 minutos, né? Porque é sempre o próximo. E não consegue viver aquilo, e obviamente se eu não consigo viver aquilo e deixar alguma coisa, eu não estou deixando nenhum legado, não estou fazendo nada com aquela informação, então para que serve aquela informação? Então eu sou uma pessoa que acredito que tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece para mim, não acontece para mim aleatoriamente, acontece especialmente para mim, o bom e o ruim. Que a vida está me dando uma oportunidade de fazer alguma coisa que muitas vezes eu não sei o que é, mas muito significativa com aquilo. E que se eu só levar aquela experiência para o nível superficial, você não vai entender. Eu não vou entender, não vou deixar um legado, não vou fazer nada com aquela informação. Mas, Marcelo, eu vou insistir no meu ponto. Mesmo com a internet na jogada, se você capturar momentos de forma passageira, fizer um vídeo, postar no Instagram e aquilo deixar uma marca, vale, por exemplo, coisa que aconteceu 2 semanas atrás, vocês devem ter visto o vídeo. Acho que foi no Sul, pegou fogo num prédio e tinha uma criança presa num apartamento. Uma mulher do andar de baixo subiu em cima da caixinha do ar-condicionado, aquelas que ficam do lado de fora, totalmente instável, para pegar a criança no andar de cima. Teve queimadura de 3º grau no corpo inteiro para tirar a criança, salvou, entregou para os bombeiros e aí foi resgatada. Putz, essa imagem e esse impulso dela ali no momento de fazer essa loucura, que é uma loucura boa, marcou um monte de gente. Fala, pô, será que eu faria isso numa situação como essa? Até onde vale o sacrifício? Olha a imagem. Eu acho que a internet, ela é muito... Tudo é muito rápido, mas ao mesmo tempo... Tem coisas que marcam, pro bem e pro mal. Né? Aquela imagem, ou aquilo que você colocou ali, de certa forma fica eternizada. E pode ser que daqui a algum tempo... YouTube, grande, né? Forever. Eu acho que eu dei já esse exemplo. Quando aconteceu a história da minha filha, eu fiz um blog, não existia Instagram, e eu fui lá relatando como é que eu estava vivendo o meu dia a dia. Primeiro todo dia, depois 2 vezes por semana, depois 1 vez por semana, até encerrar. E outro dia meu filho falou assim, pesquisei o nome do meu pai na internet, apareceu uma foto, você, ele e a Vicky, eu cliquei e deu num blog seu, eu li inteiro. E aí foi uma grande oportunidade, porque eu tive
eu tive a oportunidade de compartilhar com eles como eu vivi aquilo. 15 anos Foi uma depois. lição. E na hora que ele foi dormir, ele falou assim: mãe, você viu como eu tô participativo hoje? Porque ele é mais introspectivo. Eu falei: eu vi, eu achei ótimo. Ele é, porque eu li no blog que a gente tem que aproveitar as pessoas enquanto elas estão aqui. E talvez eu não estivesse aproveitando Olha direito. que legal. Uma 15 frase. anos Aí ele depois. muda a atitude com o avô, por exemplo. Não que tenha mudado, mas pode ter um efeito imediato dele começar a Né? valorizar mais o Legal. pai, o avô, os amigos, o que for. Então, mas aí entendeu? olha que legal. Foi uma coisa que você fez de uma forma sincera e Que o verdadeira. coração nem sabia que dava para acessar ainda. Que eu acho que é um pouco do que às vezes falta no mundo geral, É, porque eu não porque eu não acho. estava atrás de likes. É isso. E eu acho que isso, e eu acho que a intenção certa faz a diferença. Talvez. Quando você, Esse é o ponto, Marcelo. Com porque eu acho que certeza. uma pessoa que fosse escrever talvez a mesma coisa que você, Para ter Ibope já não eu não, ia ver. é uma opinião, né? Seria fake. Eu acho que não atingiria a mesma forma ou não marcaria tanto. Isso, né, se a gente fala sobre energia, existe a diferença da energia fake, né, que é para caça-like, etc. Existe a energia verdadeira, assim, cara, eu tô botando meu coração para fora. E é tão É o que eu interessante, sinto mesmo. né? Porque através disso, nunca imaginei há 15 anos atrás, eu tive hoje a oportunidade de dividir com eles detalhes daquilo que eu passei. Porque não é um assunto que você puxa, ó, vem cá, vamos falar disso, deixa eu explicar como foi. Tem que ser uma coisa que surja Tem que ser naturalmente. natural, né? Então, aquilo que eu fiz lá atrás, com a intenção de ajudar outras pessoas que estavam passando pela mesma situação, é só isso, porque Ajudou nem seu era rede filho. social, me trouxe oportunidade de dividir isso com eles de uma forma mais Que não profunda. era nem nascido. Maravilhoso. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Você falou isso agora, eu lembrei de uma cena, que doideira. Em 2017, eu fui dar um treinamento para uma empresa, enfim, dei meu treinamento e tal. E agora, no meio do ano, eu recebi ligação dessa empresa falando assim, a gente quer refazer um treinamento, há muito tempo que você não vem, 8 anos, né? E aí eu fui lá, falei, vamos para uma reunião, vamos ver e tal. Aí eu fui lá conversar, aí eu falei assim, qual é o seu nome e tal? Aí a pessoa falou, você não vai se lembrar de mim, mas eu estava no seu treinamento, com outro cargo, com outra posição dentro da empresa, eu estava aqui no seu treinamento em 2017. Marcou tanto minha vida e mudou tanto a minha vida que eu preciso de você para falar para outras pessoas, porque vai marcar delas também. E é uma coisa muito louca, assim, você faz uma coisa que, entre aspas, eu faço com todo o meu coração, com muito amor, mas é uma coisa que, assim, é seu trabalho também, né? Eu faço assim, é o meu trabalho. E assim, caraca, cara. E aí uma coisa que uma vez eu ouvi essa frase, e eu repito ela de vez em quando pra mim, assim, cada treinamento que eu dou, cada aula que eu dou, cada coisa que eu faço assim, se uma pessoa eu falo sempre saiu diferente, se uma pessoa saiu inspirada, não importa se não tem importa 100, 200 se tem mil. 1000 que não. Já Você valeu a inspirou pena. uma, valeu a Já cada valeu a pena. minuto que Já você valeu a pena. estava ali. Eu também acho. Porque eu acho que essa é a mudança que a gente faz. A gente não vai fazer, não vai mudar eu não acho que a gente muda o mundo da noite pro dia. Mas se a gente Esse é mudar um. uma pessoa de cada vez, né? Tem uma frase que fala mais ou menos assim, para algum texto que eu não lembro agora qual é que fala, se você salvar uma pessoa, é como se você tivesse salvado o mundo inteiro. Então imagina, se você inspirou uma pessoa e essa pessoa depois, você não sabe o que ela vai fazer com essa informação, imagina que uma pessoa que você inspira depois mais 10, e uma dessas 10 depois inspira mais 100, que inspira mais... Tipo, a sementinha que se plantou, ela é gigantesca. A gente vê isso acontecer. Né? E é muito gratificante, muito gratificante. É muito legal. E nessa linha, vamos lembrar uma imagem que a gente discutiu, acho que foi no episódio anterior, que a vida é um mosaico, é como se fosse um quebra-cabeça de milhões de peças, né? Onde a gente não tem todas, temos algumas, vamos colocando, mas a pecinha que a gente coloca, acho que foi o Marcelo que falou isso, ela cria o espaço para o cara do lado botar dele. E aí eu acrescento uma outra questão. Enquanto tiver uma peça faltante, o quebra-cabeça não terminou. Ou seja, quando a gente está deixando um legado, no fundo nós estamos colaborando com um grande quebra-cabeça. Com o nosso próprio futuro, porque o nosso jogo pessoal da vida não termina enquanto o seu não terminar, é coletivo. Então o legado não é uma coisa, eu egoisticamente quero deixar para a posteridade, não. É uma forma de favorecer os próximos que tem pecinha para colocar. E legado não precisa ser algo grandioso. Eu acho que existem pequenos legados que são tão importantes quanto. Mas sabe uma coisa legal? Lá em Israel, eu falo bastante Israel porque, enfim, fui muitas vezes, minha esposa de lá e tal. Mas lá em Israel é muito comum ter a tamareira.
né? A árvore da tamareira, né? Hoje em dia já é diferente com toda a tecnologia que existe, né? Mas lá atrás, uma semente de tamareira, entre plantar uma semente de tamareira até dar fruta, até dar a tâmara em si, demorava em média 70 anos. Numa época que as pessoas viviam, sei lá, 30, Você 35. planta para a próxima Você geração. nunca planta para você. Você planta para a próxima ou para Exemplo duas depois, lindo, né? lindo. Então a tamareira virou símbolo exatamente de legado, né? Assim, você não planta para você. Mas se você não plantar hoje, talvez a geração seguinte não consiga desfrutar e ninguém consiga desfrutar. Então, se a gente pensar só na gente, a gente deixa de fazer muitas coisas, só que vai faltar a peça do quebra-cabeça para o mundo em algum Eu tenho momento. outro exemplo na família que é muito marcante para mim. Minha mãe cozinhava muito bem, muito bem. Mas ela era, como toda cozinheira, tinha muito fórmula, receita, e ela na cozinha, pitada. na pitada, ia jogando misturando ali. e saiu um negócio incrível. Aí a minha irmã, eu me lembro dessa cena, uma certa altura, falou: mãe, você devia escrever as suas receitas, porque, sei lá, amanhã, né, a gente, quem sabe, quer fazer, não sabe. E ela começou a fazer os caderninhos e guardar, fazer caderninho e guardar, tem um monte de caderninho. Quando ela morreu, a minha irmã herdou os caderninhos. Meu irmão, que também gosta de cozinhar, leu, não sei se ele ficou com algum caderninho. Os dois aprenderam a cozinhar através do caderninho da minha mãe depois que ela morreu. Nenhum deles Não, mas tem um cozinhava. detalhe importante que ela contou outro dia. No livro que ela tem com ela de receitas, tem lá a receita e aí tem sempre uma mensagem dela. Marcinha, minha filha, nesse dia você estava fazendo tal coisa enquanto Essa é eu a cara estava da minha aqui mãe, fazendo isso. um rocambole, esperando você Que legal. voltar. Muito gostoso, Então né? virou uma coisa super Eternizou um momento afetiva. junto, eu não sabia disso. Ela contou no Ela aniversário dela que você falou, estava presente. é verdade, você tem razão, E estava distraído. talvez o livro, mais do que a receita, né? Muito mais. Você tem ali a história do momento, essa né? história do que você estava Olha, fazendo nesse momento naquela estava hora. acontecendo isso. Assim, caraca, mamãe, né? Aquela coisa assim. Vocês acham que hoje a gente pode usar tecnologia, por exemplo, vídeos? É uma forma de você eternizar momentos também, não é? Com certeza. Agora, os vídeos, a impressão que a gente tem é que passou 1 ano, 2, mesmo que você Você tenha perde. uma coleção Eu e faço tal. álbum de foto físico. É aí que eu queria chegar. Eu faço. Deu spoiler da minha Eu face. sou Caxias. Então, é uma coisa que eu não faço, mas eu tenho uma Eu já amiga, tenho muitos agora agora. você também, mas eu tenho uma outra amiga que uma vez eu fui na casa dela, ela mora em Santos, e ela tem uma estante só de livros, né? Ou seja, ela pega, viajei com a família para tal, Também. ela escolhe, sei lá, seleciona Também. X fotos, manda para alguém que faz uma diagramação, Exatamente, vira eu um sou livro. igual. Porque você não vai tocar em todas as fotos, né? Não, e aí, e assim, é um trabalho Gostoso, né? gostoso, mas é de coração, assim, durante a viagem eu já começo, porque hoje, do Tem que jeito que é, organizar, né? a gente tira 10 fotos de cada foto, para ver se fica boa. Já tem que Então, deletar um monte. todo dia eu vou, limpo, jogo numa pasta todas para ficar guardado, e aí eu monto uma pasta dia 1, que são as selecionadas para o meu álbum. Dia 2, aí no dia que eu chego eu já tenho tudo isso selecionado, eu só subo no pincelada e-transfer e vai. Senão, no dia que você volta, tem 1.500 fotos, Não vai dá olhar. preguiça. Entendeu? E aí ver o álbum 5 outra anos diferença. depois, 10 anos depois, 15 anos depois. Agora, o muito vídeo que é legal. mais tecnológico não tem essa posteridade, né? De repente um dia vai ter. Eu acho que é porque o álbum, ele vira uma coisa física. O vídeo, ele ainda fica armazenado no celular. Se fosse que nem antes era DVD, talvez tivesse. Mas como Ou ele fica cinema. dentro Sabe uma coisa do que eu acho aparelho, legal da foto? Acho que a foto, ela também dá possibilidade margem. de imaginar. Isso. Margem para você lembrar, imaginar, e não o que está sendo falado no vídeo, você se lembrar naquela cena e sentir tudo o que Você sentiu. tudo você sentiu. Porque, de uma certa forma, só de ver a imagem, você se teletransporta para aquele momento que um dia você estava lá, né? Sim. Que loucura você está falando isso agora. Hoje de manhã eu estava vendo uma das viagens, eu levo um grupo todo ano para Israel, né? Então, em 2019, o grupo fez esse álbum. E aí, hoje de manhã, eu tava falando sobre a viagem lá no Instagram e tal. E aí, eu fui pegar esse álbum para ver. E eu fiquei, caraca, olha que legal o grupo. Olha que nesse momento tá acontecendo isso. E você acaba É muito revivendo legal. a viagem em 15, 20 minutos. Você começa a lembrar, fala, caraca, olha que legal. Se você faz um desse por ano, você tem um registro Isso é uma forma de incrível. deixar legado, sem dúvida. E eu acho que eu falei de vídeo, mas vou me retratar. Por exemplo, meus netos, que também gostam de futebol como eu, eles não viram Pelé jogar. Mas eles já viram Pelé jogar porque ele deixou Vídeo. uma memória em vídeo espetacular, né? Tinha um canal chamado Canal 100, chegou a ver? Sim.
do Carlos Niemeyer, que era um carioca. E o Carlos Niemeyer inventou o sistema de filmagem que ele pegava o jogo na altura do chão, do gramado. Então você estava vendo o jogador na altura da cintura, assim. E tinha uma musiquinha que era, quando começava a tocar, era Todo mundo já sabia. emblemática. Isso ficou para sempre. Os lances que eu vi ali do Garrincha, do Maracanã antigo e tal, eu não vi ao vivo, eu vi pelo Ali canal 100. filmada ali da linha da geral, quando tinha geral no Filmada a Maracanã. linha da geral, É. pegar o climão da Climão geral. da geral. No tempo que tinha geral no No tempo que Maracanã, tinha que não geral. é agora, né? Não é agora. Agora já não existe mais há muito Então, tempo. o vídeo também, para chegar à conclusão, que depende do tipo de uso que você faça, né? Sim. Pode... Acho que, de novo, acho que a gente volta para aquilo, a intenção, né? A intenção. E os rituais, eu acho que eles se tornam legados, né? A gente tem o hábito de fazer almoço de família todo domingo em casa e sábado na família do meu marido. Eu acho que vai ser natural para os meus filhos fazerem uma coisa assim, porque faz parte do dia a dia deles, né? Então eu acho Eu herdei isso da minha avó, da minha mãe, hoje a gente tem e provavelmente eles vão levar para frente. Assim, esperamos que é um momento muito gostoso sempre, né? Não Esse é? momento de família muito gostoso. Lá em casa é sexta-feira à noite. É? Falando em legado, em posteridade, o fato das famílias estarem meio que se desintegrando, tem pouco filho, ou não quer ter filho, muita separação, vários casamentos em sequência, isso vai atrapalhar um pouquinho o legado, o processo de legado, não vai? Vocês não acham? Acho que vão se Eu acho que são construir novos assuntos- modelos, né? É, acho que sempre. Não, mas é que o núcleo, porque o que cria esse legado é você ter um núcleo. Como eu falei, o núcleo era minha avó, minha mãe, hoje é a Ju, amanhã os filhos dela. Se esse núcleo se desintegra, se pô, a Mas Ju tivesse tido aquele- 3 casamentos, Mas tal, aquele indivíduo, ele tem um pai, e aquele pai às vezes não fez o almoço de domingo, mas ia com o filho todo domingo no parque jogar bola. Eu acho que existem, eu tô Não, dando o exemplo do momentos- nosso, momentos sempre vão existir. Mas estou dizendo esse legadão de uma história de família e tal, Então, mas eu acho que você leva, Não sei se eu faria exatamente essa correlação, porque, óbvio, acho que um ponto que a gente falou antes, eu acho que muito do legado tem a ver também com constância, né? Quanto mais você faz, mais você chega sem numa dúvida. Os rituais, né? Então, assim, óbvio, se você tem uma coisa mais longeva, né, independente do que seja, aquilo vai ficar mais marcado, sem dúvida nenhuma. Mas eu não acho que é única exclusivamente por conta disso. Tem até estava estudando essa semana, e tem uma fala bíblica, um trecho bíblico muito interessante, que fala da vida da Sara, que foi esposa de Abraão, 4.000 anos atrás. Tá? E, incrivelmente falando, na Bíblia, Sara viveu 107 anos, é o que está escrito. Mas não está escrito Sara viveu 107 anos. Está escrito assim, e Sara viveu 100 anos e 7 anos. Primeiro, por que dividiu? E a segunda coisa, por que está no singular? Porque 100 deveria ser O anos. 7 foi depois de ter o filho. É isso. Foi né? bem depois, foi um pouco bem depois. depois. Mas o filho já tinha 13 anos quando isso aconteceu. Mas enfim, o ponto é que não é só questão de tempo, né? É também a qualidade que você dá para aquele momento. Então, a gente pode ver 200 anos de uma história, mas não viver nada dela. Completamente. Ou você pode viver 5 dias e essa história, Total. assim, uau, né? De uma E intensidade. hoje isso mais do que nunca, né? E hoje mais do que nunca. Porque hoje as pessoas estão muito alheias. Então, eu acho que a hora que você se entrega ao momento e que você fica realmente imerso naquela pessoa, pode ser 5 minutos. São 5 minutos que vão ficar marcados. É isso. Qualidade, momentos de qualidade, né? Que hoje a gente vive, faz algum tempo já, né? A gente vive muito de forma passageira as situações, muito distraidamente, muito sem valorizar o momento. Momento de qualidade, você está com um filho, você está com um filho ali total, Prestando atenção. prestando atenção. É difícil ter momentos de qualidade, tem que ter muita concentração, né? E hoje tem muita coisa chamando a nossa atenção em volta. Às vezes a gente deixa passar uma oportunidade. Deixa passar, a gente se deixa o rolo compressor da vida, né? E a gente vai sobrevivendo. E a gente até na discussão que a gente teve no podcast anterior, a sobrevivência, né? Que liga o piloto automático e vai. Só que ali não tem legado. Não tem legado. No piloto automático não tem legado. Você Não pode, tem ter, legado. você pode deixar uma herança maravilhosa, porque você trabalhou pra caramba, entendeu? Mas legado não. Você não construiu nada. Não construiu, não. Você deixou dinheiro. Legado ou móveis, exige ou bens, presença, enfim. né? Exige presença. Dedicação. Esforço, dedicação, constância, presença,
carinho, intenção, né? O legado não é sobre você. Não é. Esse é o grande ponto. Não é sobre você, é sobre o outro. Seu foco não está em você, está externo. Vocês querem ver uma coisa? Na arquitetura, você tem legado e tem herança. E a arquitetura é só Prédios. imóveis, prédios. Você pega um prédio histórico do centro do Rio, é legado. Tem uma história ali. O piso, as paredes, você entra sei lá, no Museu Nacional, você entra não é Ópera do Rio, como é que se diz? Ali na Avenida Rio Branco. Esqueci também. Que tem um restaurante, enfim, tem 500 prédios históricos que são legado. Na frente, você tem um edifício que tem 100 anos, que não é nada. É só um prédio velho. É verdade. Porque não tem legado, Porque foi o entendeu? uso dele, né? Para que ele foi usado, qual foi o objetivo dele. É isso O mesmo. Teatro Municipal, que eu queria falar. O Teatro Municipal do Rio tem uma história, você pode fazer tour lá dentro. E o que fez a história foi o que aconteceu lá dentro. Foi o que aconteceu lá dentro. Não pelo prédio em si. Em frente tem um prédio que, se bobear, é mais velho que o Teatro Municipal. Mas que nada aconteceu É nele. herança, não é história, né? Como você falou. Um ótimo exemplo. Então, tudo na vida da gente, se a gente botar alguma emoção ali dentro, um carro, se um Fusca falasse, alguma coisa assim, um prédio, tudo pode ter uma história. Pode. E as histórias, elas deixam marcas. Muitas marcas, né? Muitas memórias, lembranças, marcas. Algumas boas, E algumas como fugir dos legados negativos? Porque a gente, às vezes, sem querer, deixa impressões digitais não muito boas nas vivências, né? Que também marcam. Né? Eu não sei se a pergunta... Assim, eu gosto da pergunta, mas eu não acho que a palavra certa é fugir, né? Porque eu acho que elas fazem parte também da construção de quem nós somos. Aprendizado, né? Eu acho que é talvez enxergar onde você errou e se desculpar, assumir. Ou até e aí mudar vira a legado. rota. Ou até como levar ela para um lado de aprendizado e fazer a diferença Isso, com ela. Esse é o ponto que a gente deveria acho que é não fugir, abordar. Não fugir, mas interagir com aquele momento negativo, duro, só. E conseguir transformar ele e falar assim, tá bom, esse momento talvez não esteja tão agradável, não esteja tão legal, mas como é que eu posso fazer isso jogar ao meu favor? Por exemplo, uma coisa banal, comum, vocês já passaram por isso. Você chega em casa cansado do trabalho e tem uma situação muito delicada na família, com a esposa, com os filhos, e você está totalmente impaciente. Quando você viu, você já falou bobagem, deu uma patada. Eu fiz isso 500 mil vezes na vida. Não basta desculpar, né? Já é um já é alguma coisa, mas como é que eu ressignifico esse momento para deixar um legado positivo em cima de uma coisa que... Eu acho que você se colocar como um ser humano, tipo, você vai para um filho que muitas vezes é uma criança e fala, olha, desculpa, Reconhecer seu eu fiquei erro. nervosa, eu estava irritada, não era sobre você, mas eu descontei em você, É mais que eu pedir estava desculpa. errada e eu queria que você me desculpasse. É um ato de... Você está ensinando humildade, você está ensinando que você pode mudar aquilo que você fez, né? Acho que o desafio... mega importante você falou. Acho que o desafio é só a gente pedir a desculpa de verdade. Preferencialmente tão verdadeira que eu não vou repetir a mesma ação. Né? Na verdade, é você o recontar a história com sinceridade, que é um ato de humildade. Na medida em que você foi sincero, principalmente com criança, você vai marcar. Meu pai, ele conseguiu reconhecer um erro dele, deu um exemplo maravilhoso que ele vai lembrar lá na frente. Uma vez meu filho estava fazendo muita bagunça, muita, não respeitando nada e tal. Eu segurei ele pelo braço para ele parar, porque falar não estava adiantando. E quando eu segurei, eu acabei segurando um pouco forte e ficou a marca dos meus dedos. Acabei machucando ele. Machuca não... mas machucou. Ficou né? apertado. E aí depois eu fui pedir desculpa para ele, né? Desculpa, tal. Só que aí passou um tempo, eu fiz de novo. Como consequência de uma atitude dele, mas não importa, eu sou o adulto da história, né? Mas como consequência de uma atitude dele. Aí ele falou uma coisa que me machucou e me marcou muito, mas que me ajudou a ser uma pessoa melhor. Nunca mais você fez. Que ele falou, porque eu fiz a segunda vez, ele falou, será que eu posso... Ele falou assim, abusado também. Será que eu posso acreditar nas suas desculpas? Porque da outra vez você pediu e fez de novo. Nesse caso, o teu filho deixou um legado para você. O mais jovem marcou o mais velho. Nunca mais você fez, né? Nunca mais eu fiz. Mas já deu vontade de... Respira. Quero dar vontade de pegar pelo braço, né? Nossa, que em outra geração era
Pancadaria, né? Chinelada. Chinelada Cinto, era chinelada, básico. régua. Era um legado também. Legado do chinelo. Essa marca aqui é um legado. Legal, ninguém tinha culpa disso, era normal. Não, era parte da geração, né? Era parte. Era parte do cenário geracional. E quando a gente quer deixar um legado mais vaidoso, com base em coisas que a gente conquistou, e hoje dá, né? Dá, tem a internet aí trabalhando a nosso favor, tem um monte de gente que quer deixar um legado de conquistas, de realizações e tal. Isso perpetua, Em que isso... sentido você está falando? Não entendi, desculpa. Ah, sei lá, um cara que construiu um império, pega um Rockefeller da vida. Ah, tá, mas eu acho que a gente volta para uma coisa que a gente falou. Eu acho maravilhoso o império que a pessoa construiu, desde que ele faça aquilo causar algum impacto de alguma maneira. Conheço a vida do Rockefeller, não mesmo, mas eu não sei. Não Se ele conheço. deixou um legado, Sei. eu sei que ele foi um cara muito rico, foi o cara que começou a indústria de petróleo nos Estados Unidos, é o que ficou para mim, depois virou banqueiro. Mas esse cara deixou um legado para o mundo, ele deixou mas ele deixou uma lembrança forte, né? Você Não pensa em conheço nada da riqueza história dele. americana, mas você vai lembrar do nome do A Rockefeller. única coisa que eu me lembro. O nome é famoso. Do Rockefeller sempre. Árvore de Natal. filme Esqueceram de Mim. A árvore de Natal. Do filme Esqueceram de Mim, quando tem a rolinha, a história do pombinho, que é o máximo que eu lembro, não posso falar sobre isso. Mas acho que existem exemplos de pessoas brasileiras que construíram império, mas existem pessoas que construíram império, mas estão fazendo hoje a diferença. Né? Uma história que eu gosto muito é de uma pessoa que está viva, né? Viva, muito viva, graças a Deus. Chama Eli Horn, o nome dele. Oh, esse cara é espetacular. Eu já vi uma palestra Foi meu dele. vizinho de parede. Então, eu já vi uma palestra dele. Ele foi fazendo escolhas boas em termos de negócio, business, mas todas as palestras dele fala: eu não consegui nada que eu consegui porque eu consegui, só porque eu trouxe um propósito para tudo que eu fiz. O resto foi consequência. Mais ou menos a fala dele é nesse sentido. E você vê, cara, ajuda mesmo. É impressionante a diferença que ele faz, os projetos que ele ajuda, e ele faz questão de aparecer, e aí o que pode ser uma forma de julgamento, né? Ele faz questão de aparecer. Pelo pouco que conheço dele, mas o que eu conheço dele, ele não quer aparecer, me parece. Ele é mega escondido. Ele não quer aparecer por ele. Por exemplo, para dar exemplo para outras pessoas. Ele quer aparecer para dar exemplo, mesmo. exatamente. Para falar assim, olha, faz aí você também. Porque Esse tem é o um exemplo da pouco, né, atitude, de que você está fazendo alguma coisa assim bacana por alguém e às vezes a gente não quer que pareça que você quer se promover em cima daquilo, mas tem um lado de dar exemplo, né? Aí vem a intenção, porque você nunca vai saber a intenção da pessoa. É. A Mas olha, intenção pode às ser vezes pura ou não. você pode deixar um legado material sem exemplo, pode ser neutro, pode ser até negativo, e fica para sempre. Eu vou dar um negócio que a Ju vai se identificar muito. A indústria da moda é isso, né? Os grandes nomes da moda, Chanel, Dior, você fala, a história pessoal não necessariamente é boa, não necessariamente é conhecida, Mas a marca é isso. e tanto a marca como o produto, por exemplo, as roupas da Chanel, a bolsa da Chanel, é emblemática. Você não precisa nem ver que tem o logo da Chanel, você sabe que é da Lembrei Chanel. agora do Quixote. Que chute, Quixote. boa. As marcas ficam, mas no caso da indústria da alta costura, fica a marca e fica o nome do criador. Ele não vai desaparecer. A Coco Chanel não vai desaparecer nunca. E dizem que ela suportava o nazismo, não sei se é verdade a história, está lá nas séries que passaram aí na TV, e apesar disso ela deixou uma marca que é forever, né? Deixou um legado. Que é um tipo de legado estranho, que não tem uma história para rechear, substancial. Pegar uma Gucci, que é a história da Gucci, mas a marca vai ficar, pô, nós vamos morrer, a Gucci vai estar aí. É interessante, né? Eu não sei se tudo é para sempre assim também. Acho que enquanto eu fizer, porque... É um legado sensorial, Marcelo. Mas é um pouco diferente. Eu acho mas que porque eu acho que isso a gente está falando de memória, eu acho. É porque assim, essas grandes... Porque eu acho que essas grandes empresas, né, pode acontecer, né, de repente muda a presidência, muda o CEO, não sei o quê, perde um pouco do propósito, vira só business pelo business. Já virou. E aí a marca pode morrer do dia para a noite. É difícil acreditar que uma marca tão grande pode acontecer, mas pode acontecer. Né? E eu acho que uma marca só morre do dia para a noite assim, se ela perde o propósito que ela tinha. A essência, né? A essência. Essa é a minha opinião. Então, você pega, eu gosto de vinho.
Você pega um grande vinho, um vinho de safra, um Borgonha, um Bordeaux, alguma coisa assim, a marca vai se perpetuar para sempre. Você não sabe quem é o enólogo, você não sabe o cara que fundou aquela casa, não sabe nada daquilo. O produto perpetua, né? E aí é mais do que memória, porque tem todo um conteúdo afetivo, de valores, de Isso é muito sensorial. comum em marcas. Pegar a É, própria Coca-Cola. Mas vocês acham que a marca não tem um legado? Porque pode ter um legado negativo, você pode ter conotação tem marca que deixa Eu acho que legado tem marca que negativo. tem legado Vou dar positivo e negativo, tem os dois, tem Vamos dar um épocas positivo, exemplo da épocas Zara, negativas. que é recente, que teve uma campanha mundial aí, porque, que eu não sei se é verdade ou não, mas que diziam que usava mão de obra escrava. A Zara chegou a balançar em função disso. Então, mesmo não tendo uma imagem humana por trás, ela tem uma percepção de valores que vem colada. E que, se não for positiva, isso é legado, né? Pode até destruir a marca, ou o contrário, pode Ou perpetuar. refazer a rota. Ou refazer, como a Zara fez. Acho Né? que vem um exemplo que eu acho que é simples também, mas também acho que é um bom exemplo de legado. Uma das coisas que eu e minha esposa, a gente faz muito em casa, a gente ajustou um pouco a nomenclatura de algumas coisas que a gente usa em casa, a forma como a gente se comunica. Então, uma das coisas que a gente decidiu já lá atrás, de tirar do nosso vocabulário, é a palavra problema. Então, a gente não usa a palavra problema, a gente usa a palavra oportunidade ou desafio, né, para falar. E a gente usa isso constantemente. Uma vez eu estava tomando banho com a Leia, ela era menor, ela tinha, sei lá, 6 anos. E aí eu estava tomando banho com ela, e a gente estava tomando banho, se divertindo no banho, não sei o quê. E em algum momento ela falou assim, papai, você pega aquele brinquedinho para mim que tá do lado de fora. Só que eu falei, cara, se eu pegar aquele brinquedinho agora no banho, esse banho vai demorar 200 horas. Aí eu falei assim para ela, filha, aquele brinquedinho tá muito longe, papai não consegue. Aí ela falou assim, papai, nada é impossível nessa vida. É só você realmente você tentar que você vai conseguir. Faz um pouco de esforço, que é a nomenclatura que a gente usa em casa. Então, a gente acha que você tá falando uma nomenclatura tipo... Eu falei, tá bom, vou pegar, porque ela merece. Era aquele patinho de banheira, né? Qualquer coisa parecida com isso, um bonequinho. Então, assim, a gente acha que não tá fazendo diferença algumas formas como você fala, movimento, expressões dentro de casa, mas as crianças estão... absorvendo tudo, esponja. A gente tem que tomar também muito cuidado e ser responsável com muitas coisas que a gente faz ou deixa de fazer, porque nossos medos passam, nossas seguranças passam, nossa parte de valores incríveis passam também, e é muito menos pelo que você fala, muito mais da forma como você acaba agindo. Né? Então, acho que legado, e aí eu volto para a frase que eu falei no começo, acho que legado, essa é a grande diferença de herança e legado. Herança você deixa para alguém, legado é aquilo que você deixa em alguém, é uma marca. Então, mas voltando para o mundo das marcas, o mundo dos negócios, né? Às vezes dá para você ter uma herança que, em função da atitude do fundador, vira um legado. Eu vou lembrar um exemplo para vocês aqui muito conhecido, que é do Steve Jobs. O Steve Jobs se confunde com a marca Apple. E ele tem incontáveis histórias que, de certa maneira, caracterizam o que significa ser Apple. Né? Uma história famosa dele é que ele levou um ano, desenhando a caixinha do iPhone. Porque ele achava que a experiência maior do usuário é quando ele abrisse a caixinha antes de inicializar o iPhone. E não tem nada igual às embalagens da Apple mesmo, porque as embalagens em geral são difíceis, chatas, você tem quase raiva na hora de conseguir abrir. A Apple é aquela coisa assim... Tlim, tlim. O que significa isso? Significa que o cara queria deixar um legado para quando o cara usasse um produto dele, ele lembrasse desse cuidado da marca com o seu usuário. Isso é um legado. Então, você pode, dependendo da sua forma de pensar como fundador, como líder, deixar um legado para a marca. Que, por exemplo, um Dior, uma Chanel deixaram uma marca legal, mas não deixaram um legado. Então, mas isso não é mais memória? Não sei, porque... não é, não. Você pega a Disney, esses exemplos aí, eu não sei, eu acho muito marcante. A Disney tem uma coisa que, assim, pelo menos se fala, eu não sei se é verdade, mas se fala que a Disney todos os dias pinta os portões. Eu já ouvi falar que todos os dias a Disney é pintada, não inteira, mas alguma coisa os portões, que tá acho que é só os portões. Acho que se tiver uma risquinha aqui manchada, pinta. Isso é memória, isso é pura e simples memória, não tem mensagem aí. Será que não tem? A mensagem de cuidado, talvez. Mas é a mesma coisa do cuidado da caixinha. Mas, por exemplo, se o Walt Disney dissesse, olha,
quando você entrar na Disney, vai ter um cara te recebendo que vai te dar a sensação que você é único. Isso não existe lá, mas suponha que ele... Existe. Existe? Então melhorou. Isso é uma forma de você perpetuar a marca por uma mensagem que a marca tem que passar para o seu usuário. Para mim, isso é legado. Ela passa a sensação de que você é um convidado e não um cliente, sabe? Se você procurar alguém, tô com o seguinte problema, aconteceu isso, eu duvido que não vão tentar resolver, não vai ter uma solução, Tem várias que vai ter uma marcas que têm dificuldade. legado. E A outras Disney não, é só tem referência em memória. padrão de qualidade, né? Existem cursos de padrão de qualidade Disney, enfim. Você pega um hotel boutique, um hotel boutique te passa uma experiência de atendimento que... Eu acho que legado envolve pessoas. Não sei. Não sei se isso é legado. Não, por isso que eu usei o exemplo do Steve Jobs, que é uma pessoa por trás da marca. Aí do porque, hotel, assim, boutique, até uma ação, viajei. mesmo que a gente fala da Disney, mesmo uma ação, ela tem que ter na minha opinião, ela tem que ter um mentor e uma intenção por trás, tá? E que eu não acredito que o legado seja simplesmente em relação ao business em si, a marca, ao pode negócio. ser que o Walt Disney tenha deixado um legado, Isso. mas o legado não é a Disney, é o Walt Disney. Pois é, mas no exemplo que eu dei da Apple, o legado foi transmitido para a marca pelo seu fundador. E a gente liga uma coisa a outra até hoje, né? As pessoas sabem que esse cuidado era o cuidado que o Steve Jobs tinha. Então o legado é dele, não é da marca. Mas a marca perpetuou isso, Perpetuou, mas é dele para mim o legado, não é da marca. Legado se ensina para a gente fechar esse nosso bate-papo maravilhoso. Então, eu não acho que é questão de ensino, acho que é vivência. É que a gente falou da experiência. Você é constante, você marca, você mostra, você vive, e aí o legado é consequência. E um dia, e quem vive com você, seus filhos, seus netos, vão absorvendo e um dia eles vão criar fazer, o legado deles, né? De alguma outra Esperamos forma. que sim, positivos. Né? Positivos, com certeza. Já criou elas, já deu exemplo. Marcelo, você deixou um legado para nós maravilhoso, né, Ju? De 6 programas incríveis. A gente amou. Queríamos publicamente agradecer o Marcelo por essa... Pô, o Marcelo está doando para nós horas de trabalho dele, gente. Prazer. Apesar do salário que a gente paga para eles ser maravilhoso. Horas de riquezas maravilhosas para vocês degustarem, aproveitarem. Mas na próxima temporada a gente vai te dar um aumento de salário. Está prometido. É um prazer assim, tá com vocês. Assim, eu tento viver, nem sempre eu consigo, né? Mas eu realmente tento viver aquilo que eu acredito. E aquela frase que a gente falou, inclusive hoje, é uma coisa que fica em mim. Assim, se uma pessoa vai ouvir isso e vai marcar ela e vai mudar, para mim já valeu a pena, entendeu? Então não é só questão recompensa financeira e tal. Exato. Que quando acontecer também vai ser bom. Mas não é sobre isso, né? É sobre deixar a marca nas pessoas e que de pouquinho em pouquinho, quem sabe, a gente consegue criar um mundo melhor, né? Porque no final, eu sou no meio de uma infinitude de pessoas e que faço pouca cosquinha no mundo, sozinho, né? Mas que um mar de gente pode fazer... falo essa sua frase para ele toda hora, né? Toda hora. Se É isso. Os nossos milhões de telespectadores agradecem, Marcelo. Foi muito maravilhoso ter você, viu? Obrigada. Gratidão. Obrigado a vocês. Beijo, gente. Tchau, gente. Obrigado. Até a próxima.